Israel e Irã. Da mão que libertou, até a espada que ameaça. Um clamor profético entre ruínas, pólvora e promessas. Para crescermos ainda mais em conhecimento, nos ajude seguindo nosso canal, comente e compartilhe nossos vídeos para que mais pessoas sejam alcançadas com essas fantásticas informações à luz da Palavra de Deus. O tempo era de trevas. As ruas de Jerusalém estavam desertas, o templo profanado, e os filhos de Sião, cativos, cansados e calados, choravam à beira dos rios da Babilônia. A harpa pendurada, o louvor engasgado, parecia o fim. Mas o fim, nas mãos de Deus, nunca é o fim. Então da Pérsia, um milagre caminhou em forma de homem, Ciro, um rei pagão, coroado por mãos invisíveis. Um estranho ao altar, mas íntimo do trono, chamado por Deus de meu ungido. Enquanto muitos procuravam por libertação entre os filhos de Abraão, Deus escolheu um estrangeiro, porque os caminhos do Altíssimo não cabem em mapas, nem os seus mensageiros usam crachás religiosos. Ciro não apenas libertou o povo, ele ordenou a reconstrução, pagou por ela, defendeu-a e devolveu o fôlego a uma nação que já não se lembrava como respirar. A Pérsia, naquele dia, se vestiu de glória, e o povo de Israel voltou a sonhar. Mas a história é um teatro de viradas bruscas. Os séculos passaram. O império de Ciro virou ruína. Vieram conquistadores, vieram religiões, vieram revoluções. E aquela Pérsia que um dia carregou Israel nos ombros, agora se ergue como Irã, e sonha em vê-lo de joelhos. O que era altar virou trincheira. O que foi braço estendido virou punho fechado. O mesmo solo que semeou liberdade, agora cultiva ódio. Algo mudou. Não apenas o nome da nação, mas o espírito por trás dela. O Irã moderno não luta por fronteiras. Luta por ideias, por vingança, por poder messiânico. Luta para apagar uma promessa que Deus nunca revogou. Nas escolas do Irã, as crianças aprendem: Israel é o pequeno Satã. A América é o grande Satã. Não é só discurso. É doutrina. É fé cega. Uma fé que não salva, devora. Israel para eles é uma ferida aberta, um espinho no coração do Islã, uma afronta viva à supremacia do crescente. E os Estados Unidos, o escudo que impede a lâmina de atingir o alvo. Mas o alvo é muito mais do que Tel Aviv. O alvo é a história. O alvo é a Bíblia. O alvo é a soberania de Deus. Porque no fundo, o que o Irã quer destruir é a memória de que um dia Deus escolheu um povo, e esse povo ainda vive. Israel não é uma nação comum. É uma profecia ambulante. É um osso seco que voltou a andar. É um povo que o mundo tentou enterrar e que o céu ressuscitou. Em 1948, o mundo assistiu atônito ao milagre. A nação dos que saíram de fornos, câmaras e valas comuns voltou à vida. E com vida veio guerra. E com guerra veio vitória. Sozinhos, cercados, sem aliados, e ainda assim, vivos, e mais do que vivos, fortes. Israel não sobreviveu por estratégia, não sobreviveu por simplesmente acreditar que eles eram superpoderosos ou algo do tipo. Sobreviveu porque carrega no peito uma promessa. E promessa de Deus não expira. O Irã atual não quer apenas vencer uma guerra, quer cumprir uma visão, quer apressar a vinda de um Messias islâmico, o Mahdi, e, para isso, precisa que Jerusalém queime. Por isso financia terror, por isso arma seus braços, Hezbollah, Hamas, Houthis.
Por isso investe em urânio como quem ora por um milagre. Porque para eles, a destruição de Israel não é crime, é missão. Mas o que o Irã esquece é que Jerusalém não é apenas uma cidade. É o relógio de Deus. E todo relógio celestial bate no tempo certo. Os céus estão tensos. Os radares em alerta. As nações em silêncio cúmplice. Um míssil, uma faísca, um drone atravessando a fronteira errada. É tudo o que falta para que as profecias saltem dos pergaminhos para os jornais. E se o Irã atacar? E se Israel revidar com toda a sua força? E se o mundo acordar em chamas, no mesmo lugar onde tudo começou? Será esse o estupim de Gog e Magog? Será esse o palco do Armagedon? Talvez. Mas há algo ainda mais perigoso do que a guerra. A indiferença diante da guerra espiritual. Agora, feche os olhos por um instante e imagine. E se Tel Aviv for reduzida a cinzas? E se o domo da rocha explodir em meio ao caos? E se o grande Satã cair, e não houver mais proteção para o pequeno? E se o som do chofar for abafado pelo som das sirenes? Quem defenderá Israel quando todos se calarem? Quem sustentará o céu quando a terra desabar? E você, estará do lado da promessa ou da propaganda? Porque o Irã pode ter armas, mas Israel tem uma aliança. O mundo pode cair, mas quem confia no Senhor será como o monte de Sião, inabalável, eterno, inquebrável. E se Ciro visse o Irã de hoje, o que falaria? O que faria? E se Deus usar novamente os improváveis para defender os seus? E se o inimigo que mais nos ameaça já estiver dentro de nós? E se esta for a última geração antes do fim? No fim, só restará uma pergunta: você está pronto? Porque não é sobre Israel, não é sobre o Irã, não é sobre Estados Unidos, mísseis ou tratados. É sobre eternidade, sobre escolha, sobre fé. Enquanto o mundo grita paz e segurança, o céu está afiando trombetas. Abra os olhos espirituais e enxergue o que está por chegar.